Oi, Érica. Oi, Carol. Oi, Robert. Boa noite. Oi, Leandra. Oi, Keila. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Oi, Aline. Boa noite. Oi, Fabiola. Oi, Adriele. Oi, Diego. Vocês estão conseguindo me ouvir? Karina Novaes, boa noite. Aline, boa noite. Sejam todas bem-vindas à live de hoje. Uma live aí super esperada, onde convidei a arquiteta Priscila Benck para bater esse papo aqui comigo hoje. Karina, Alexandra, Fabiola, boa noite. Curitiba, Fabiola, que bacana. Luciana Luna, boa noite. Karina, boa noite. A Priscila já entrou aqui pela NeuroArc Academy, a academia dela. Boa noite, Priscila. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar aqui dentro de alguns instantes. Estou só esperando algumas pessoas entrarem. Boa noite, Érica. Boa noite, Suede. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Rejane. Boa noite, Isabel. Então, gente, boa noite, Mariana. Hoje eu convidei essa arquiteta incrível, a Priscila Benck, que eu super admiro o seu trabalho. Vou fazer aqui já uma apresentação, que ela já tá aqui, eu vou chamar, porque a live a gente tem muito conteúdo, então também não dá para perder muito tempo aqui esperando as pessoas irem entrar. Quem perdeu o comecinho, tudo bem, depois assiste, ok? Então vamos lá, essa arquiteta Priscila Benck, que assim, dispensa comentários, né? Uma arquiteta incrível, ela certificada em neurociência e arquitetura pela New School, nos Estados Unidos. Ela é fundadora dessa academia, a NeuroArc Academy, aqui no Brasil. Ela é especialista em projetos para ambientes de trabalhos corporativos. Enfim, é referência à autoridade em neuroarquitetura hoje aqui no Brasil. É uma profissional que eu super admiro e que eu fiquei super feliz dela ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo sobre design biofílico nos ambientes, né? Falar um pouco aí de design biofílico, de neuroarquitetura. E já tenho aqui 3 minutinhos, eu vou chamar ela pra gente ir começando. Eu não vou enrolar muito nesse comecinho aqui não, porque a gente tem muita coisa para falar. Boa noite a todos que estão chegando agora. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema da live antes de chamar ela. Não. Agora foi, peraí. Deixa eu só digitar aqui o tema da live. Já te chamo, Pri. Um segundinho. Como é que eu faço agora? Tem que segurar aqui para fixar, né? Foi. Bom, vou chamar aqui a Priscila. Chamando. Esperando ela entrar. Boa noite a todos que estão chegando. Oiê! Olá, Pri. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, Adri. Que honra e que apresentação você fez. Que ótimo. Imagina! Você é incrível. É um prazer te ter aqui hoje para a gente bater esse papo. A gente já tá para fazer alguma coisa juntas já há bastante tempo, né? Desde o ano passado que a gente sempre que se encontra pessoalmente, você fala, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Gente, se a gente não marcar, não sai, né? Tá que nem aquele papo de carioca, vamos marcar e não sai. Que bom que aconteceu e que hoje a gente está aqui juntas, podendo bater esse papo. É um prazer te ter aqui. Ai, que delícia, Adri. Muito obrigada. Como você bem falou, eu acho que a gente se encontrou já faz o quê? Um ano, talvez? Não sei Eu se acho que foi faz isso, mas foi mais. no Rio, né?
Mais Já de faz um mais de um ano, meu ano. Deus. Você veio no Rio de Janeiro, pois é, fazer uma apresentação para um grupo pequeno de profissionais, né? A gente pôde se conhecer pessoalmente. Isso. E também agora, recentemente, em março, antes de começar, aliás, no comecinho dessa loucura toda, né? Que eu fui no, no evento em São Paulo, da No NeuroArc, NeuroArc Day, isso, foi isso. maravilhoso. E ali também tava aquela correria toda, mas a gente até conseguiu conversar, né? Que foi incrível aquele evento também. Foi a conferência, até para quem tá aí não está entendendo, talvez, foi a conferência, uma conferência internacional que a gente conseguiu realizar pela primeira vez no Brasil de forma internacional, né? A gente já vinha fazendo alguns eventos menores nos anos anteriores, mas dessa vez conseguimos trazer aí presenças de fora do Brasil, grandes autoridades nessa paixão, que eu acho que é uma paixão em comum que a gente tem, né? Que é como que a Pois gente é, realmente desde faz ambientes. exatamente. Acho que por isso a gente já se identificou e se deu tão bem, né? Pessoas quando têm o mesmo propósito e estão seguindo ali um mesmo caminho, a gente se identifica e já se atrai logo, né? Então realmente é uma paixão assim minha, uma paixão sua e a gente dá aqui a vida para estar buscando cada vez mais conhecimento, cada vez mais conteúdo para trazendo para as pessoas, né? É isso aí. E eu tô vendo que tu tá aí fresquinho, né? Tu viu que eu tô tomando um chazinho quente aqui, porque eu tô no É, sul. Eu sou gaúcha. ah, Priscila, eu acho que você caiu. Priscila, eu vou te chamar de novo, que eu acho que você caiu. Vou te adicionar de novo, tá? Oi. Caiu, Oi. mas voltou. Acho que tá frio demais, viu? Pois é. Aqui tá um friozinho muito de leve, porque para carioca qualquer frio é frio. Mas até que tá agradável hoje. Hoje a gente tá conseguindo ficar sem casaco. Ai, que delícia. Ao menos assim, eu ouvi do teu sotaque, eu já mato um pouquinho a saudade de viajar e ir pro Rio de Janeiro. Não é? Pois é, a gente mata a vontade por aqui, né? É o que tem para hoje. Ai, coisa boa, Adri. Bom, um grande prazer estar aqui contigo e com a tua audiência. Eu já vi que tem algumas pessoas aqui que estão comentando também, que são alunos nossos na NeuroArc. Que bom. Eu acho que a ideia é mesmo a gente juntar aí todo mundo que tem interesse e valor semelhante para a gente enriquecer as discussões. Eu acho que é assim que a gente consegue ir mais além, né, Adri? Com certeza, com certeza. E sempre agrega, né? Sempre agrega. Sempre tem um ponto que uma aborda, que outra não aborda, e junto a gente vai agregando e trazendo aí mais conhecimento para as pessoas que estão nesse caminho aí junto com a gente. Perfeito, é isso aí. É esse o nosso objetivo. Ó, tá a Ju aí. Ai, que bom. Eu até vou botar meu óculos também para conseguir ler os comentários. Ah, Mas vai sem óculos tocando eu não aí enxergo como tu nada. acha melhor. Sem óculos já foi a época, já foi a idade que eu enxergava. Já. A gente quer fazer bonito. Mas então, eu chamei a Priscila aqui hoje para a gente bater esse papo sobre design biofílico nos ambientes, para a gente falar um pouquinho de neuroarquitetura. Eu acho que é um momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, né, Pri? A gente tem que buscar esse contato com a natureza para a gente manter a nossa sanidade mental, né? Exatamente, né, Adri? E talvez até é bacana a gente conceituar bem as coisas para deixar claro para o pessoal, porque eu não sei como é que é para ti, mas para nós na NeuroArc Academy, então, gente, eu tô aqui representando também a NeuroArc Academy, como a Adri bem falou, eu sou uma das fundadoras, junto com a minha parceirona Gabi Sartori, e a gente expõe muito conteúdo então sobre esse universo, a gente chama de universo da popularmente conhecida neuroarquitetura, né, ou desse estudo que fala sobre a neurociência aplicada aos ambientes, então aplicada à arquitetura ou a design. Mas a gente entende que às vezes é bem importante começar conceituando bem o que é cada coisa, cada caixinha, para ver de que forma que a gente une isso tudo. Então, para nós chegar muitas dúvidas, às vezes, Adri, de design biofílico é a mesma coisa que neuroarquitetura, arquitetura sensorial é a mesma coisa, psicologia ambiental é a mesma coisa. Talvez seria bacana também a gente falar um pouquinho, né, dessas definições para ver como que essas caixinhas se encaixam entre elas. Sim, 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 com certeza, com certeza. Pode começar falando, né? Definição E de aí, biofílico, neuroarquitetura, para as pessoas conseguirem identificar e distinguir isso. quando a Adri me trouxe o convite, então, para esse bate-papo e esse tema, eu disse assim, ó, a minha expertise é na área da neurociência, né?
Mas eu acho sensacional a gente trazer e relacionar esses outros estudos, então já deixando claro que são estudos diferentes, são áreas diferentes, inclusive existem profissionais especialistas em design biofílico, né? Mas que a gente pode trazer a abordagem do assunto sobre o olhar da neurociência. Eu digo que eu sou uma apaixonada por esse tema e decidi realmente focar meu estudo atual. Minha formação inicial é arquitetura, tá? Mas hoje eu foco exatamente meu estudo na área da neurociência e comportamento, porque eu vejo essa área como uma explicação para algumas coisas que profissionalmente a gente fazendo, a gente já sabia que acontecia, né? A gente já tinha aquele feeling, quero deixar um ambiente aconchegante, vamos botar uma plantinha, vamos botar um revestimento amadeirado. E às vezes são esses elementos da natureza, daí a gente vai começar a falar um pouquinho de biofilia, que é esse amor pela vida, e a vida é a natureza, e que através da neurociência a gente consegue hoje realmente entender, ok, o que acontece no cérebro da pessoa quando ela enxerga uma planta, ou quando ela ouve o barulho de um passarinho, né? Ou quando ela sente um cheiro de lavanda. Então, quando a gente começa a ter estudos neurocientíficos, daí aqui entra bem a parte da neurociência purinha, e eu até, Adri, trouxe exclusivamente para vocês uns estudos aqui, que depois daí Ai, que eu acho legal. bacana a gente compartilhar com o pessoal, porque hoje Ótimo. existem publicações, gente, que é disponível gratuito na internet, qualquer um que quiser procurar e se aprofundar nesse assunto vai ter conteúdo, que já essas pesquisas servem como base para nós, que comprovam, então, alguns impactos de forma fisiológica. O nosso corpo, as nossas célulazinhas que a gente tem em todo o nosso corpo, elas respondem ao ambiente onde a gente está. Isso é comprovado, isso é fato, isso acontece com qualquer um de nós. Pois é, isso Talvez hoje em qual que é dia a já não é mais. diferença, né? Hoje em dia já não é mais achismo, né? Já tem estudos científicos que comprovam que a gente, nosso corpo, as nossas células interagem com tudo à nossa volta, né? Com os ambientes, com tudo, né? Nós somos seres vivos, então a gente interage com tudo o tempo todo. Exatamente isso. E o que acontece, né? Às vezes, Adri, algumas pessoas chegam assim. Eu lembro muito do caso de uma vez eu estava dando aula numa faculdade de arquitetura hospitalar, eles estavam dando curso de arquitetura hospitalar. E tinham enfermeiros também, técnicos de enfermagem, estavam participando dessa aula. E daí eu lembro que eu trouxe o assunto da neurociência aplicada à arquitetura, falando da importância da luz natural. E daí eu lembro de uma enfermeira que ela levantou a mão e ela disse assim: Olha, Priscila, muito interessante tudo isso que está falando, que é importante a gente ter contato com a luz natural, mas assim, há 20 anos eu trabalho numa UTI que não tem nenhuma janela. E daí ela disse assim: a única coisa que meu cérebro responde é a palavra parada. Quando eu ouço parada, eu sei o que eu tenho que fazer. E daí, quando ela falou isso, Adri, eu lembro que tinha uma colega do lado dela, a colega disse assim: é verdade, tu é muito fria, né? Tu não Quer chora, dizer, não se emociona mais e tal. já estava robotizada, né? Robotizada, né? Há 20 anos fazendo a mesma coisa no mesmo ambiente. E aí eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, mas será que é possível alguém não ser mais impactada? Tá num momento de um condicionamento tão rigoroso que não é mais impactada? E daí eu levei essa pergunta para um parceirão nosso da neurociência, que é o Maicon Vasconcelos. E daí ele me disse assim, Pri, todo mundo é impactado o tempo todo. O que aconteceu com essa pessoa e assim como muitas outras que a gente vê por aí? Ela não consegue mais trazer para a consciência esse impacto. Então, ela está lá tão focada e concentrada na atividade profissional, que é uma atividade de pressão, e ela precisa estar concentrada nisso, ela não tem mais na consciência dela, ela não consegue mais trazer para a consciência o fato de o ambiente não ter uma janela, por exemplo, né? Mas a resposta do corpo dela, isso é inconsciente, isso vai acontecer. É a forma como o nosso corpo sobrevive, na verdade, né? Quando a gente fala de neurociência, a gente está falando da ciência da sobrevivência. E a gente tem os nossos sentidos justamente para entender o que está acontecendo no mundo externo, mandar informação para dentro do nosso corpo e dizer, ok, preciso me proteger ou não? Como que eu vou sobreviver a esse mundo? Então, isso é automático, isso vai acontecer com todo mundo. Qual é a diferença? Às vezes a gente não traz isso para a consciência. Então, eu acho que essa é uma viradinha de chave, que quem começa a estudar esse assunto, eu tô vendo que tá a Ju aí, tem umas outras pessoas que já estudam, eu acho que é impressionante no momento que vira essa chave pra gente, por mais que teu cliente diga, não, mas para mim não faz diferença, né? Não precisa botar essa planta porque para mim não faz diferença. Eu acho, Pri,
a diferença, quando a pessoa ela tem essa consciência, ela consegue tomar todos os cuidados e ter um trabalho de prevenção muito maior para que aquilo não desencadeie nenhum tipo de problema, nenhum tipo de doença. A pessoa, quando ela não tem essa consciência, como essa enfermeira que está lá já robotizada no automático, ela não tem essa consciência do quanto a falta de contato com a luz do dia, a luz natural, do quanto isso está impactando fisiologicamente. Mas também aí entra a parte que eu estudo muito, que eu falo muito da física quântica, do campo vibracional, porque o nosso campo vibracional também interage com os ambientes. Então, não só a nível fisiológico, mas a nível do campo vibracional. E aí chega um belo dia que a pessoa cai, adoece, e ela não faz ideia do porquê. Do porquê, Né? exatamente. E é engraçado, né, Adri? Porque aqui eu trouxe o exemplo da enfermeira, mas quantas pessoas hoje não estão aí na correria do dia a dia, né? E não estão vivendo sem ter consciência de como que os ambientes estão nos impactando, né? Às vezes a gente entra num piloto automático e é engraçado porque quanto mais eu tenho estudado neurociência, mais eu tenho procurado estar presente. Entendo hoje perfeitamente como que muitas técnicas de meditação, né, mindfulness, que nos provocam a isso, a estar presente, o quanto isso é necessário para a gente conseguir de fato desenvolver essa sensibilidade, essa percepção sobre o ambiente. Exatamente, é o que você falou, é que eu falo muito, é percepção desenvolver uma percepção que as pessoas não têm, porque estão no automático. E agora, eu acho que foi preciso acontecer uma pandemia para as pessoas serem obrigadas a parar e desenvolver essa percepção na marra, né? Era aí que eu queria chegar, era exatamente o ponto que eu queria chegar. Quer dizer, vocês não vão perceber, não? Vocês vão continuar assim? Então, peraí. Só aí uma pandemia, agora todo mundo tem que parar. Agora chacoalhou o pessoal, agora tu vai entender isso. Exatamente. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Não tem jeito, mas o aprendizado vem. É exatamente isso. E é por isso que é lindo de ver e tá todo mundo aí botando esses coraçõezinhos, né? De tanta gente interessada por esse assunto agora. Que bom, que bom. É o momento mesmo. Eu acho que quanto mais a gente conseguir entender, enxergar os ambientes como uma ferramenta para a saúde, para o bem, para a imunidade, que tanto a gente fala hoje. Gente, muita pesquisa neurocientífica com elementos do ambiente que nos ajudam a nossa imunidade. Então, agora é a hora da gente utilizar isso como uma ferramenta também, né? Além de usar máscara, além de todos os outros protocolos, a gente também pode se preocupar em estar em ambientes mais saudáveis para que a gente possa também passar por esse momento melhor. Eu acho isso fundamental. E a parte emocional está diretamente ligada com a imunidade, né? Nesse momento, eu estava vendo agora esses dias o doutor Victor Sorrentino e o doutor Afonso. São dois grandes médicos renomados que eu acompanho o trabalho. Eu tenho algumas formações na área da saúde também, então eu tenho algum contato com alguns médicos e acompanho. E eles dizendo que como aumentou como aumentou o caso de doenças que estavam sob controle, pessoas com doenças pré-existentes, que estavam sob controle e que agora, nesse período, elas emergiram de novo. E como que a imunidade cai e como que a gente começa a apresentar mais processos inflamatórios no corpo. E eu percebi isso em mim, né? Começa a doer juntas, começa a doer o corpo, começa a doer tudo. Você sente que realmente o seu corpo começa a inflamar por conta do nosso emocional que está abalado com tudo isso. Então, quando você tá com o emocional bom, tem uma relação direta com a imunidade. A sua imunidade tá bem, tá alta, o seu corpo não inflama, não adoece, você fica melhor em todos os níveis. Então tem uma relação direta aí com essa parte emocional nesse momento que a gente está vivendo. É essa ligação, né, Adri, da mente com o corpo. Que isso é uma coisa que às vezes quando o pessoal pergunta, mas neurociência, a gente tá falando só do corpo, a gente não tá falando da mente, né? Que daí entra a parte da psicologia. E a gente tem, inclusive, neuropsicólogos que fazem parte do nosso corpo docente, eles levantam a bandeirinha para psiconeuroarquitetura. A gente precisa, assim, porque não tem como desconectar, não tem como olhar as coisas separadas. Tá tudo interligado, né? Tu trouxe a questão da física quântica junto. Cada vez mais, eu acho que quanto mais, eu não sei se acontece contigo, Adri, mas cada vez que eu estudo alguma coisa, eu fico, meu Deus, tudo a ver com tal coisa. As coisas estão porque assim, ligadas. a gente é um corpo, a gente é uma mente, mas também tem a física quântica, a gente também é um campo vibracional, né? A gente sabe que tudo no universo é feito de energia. Né? A gente sabe que o átomo, que é a menor partícula da matéria, é feito de prótons, elétrons e nêutrons. Né? Não existe matéria dentro do átomo. E se tudo no universo é feito de átomo, e se o átomo é formado só de matéria,
tudo é feito de energia. Aliás, se o átomo é formado só de energia, tudo é feito de energia. E isso é uma ciência, não é mais um achismo, eu não acredito em energia. Não é acreditar, é uma ciência que já comprovou que tudo é feito de energia. E tudo que é energia emite uma vibração. Então, a gente tem um campo vibracional, os ambientes têm um campo vibracional, tudo tem um campo que interage, né? Então, eu digo, nós somos mente, nós somos corpo, nós somos espírito, nós somos esse campo vibracional. A gente é tão complexo, tem tantas partezinhas que interagem entre si, né? E que se não tiverem em harmonia, harmonizadas, em equilíbrio, vai dar zebra, vai dar algum problema. Vai dar zebra. E eu acho que é por isso, sabe? Foi legal que tu trouxe essa palavrinha aqui, essa união, essa interdisciplinaridade. A gente gosta muito dessa palavra, né? Que é diferente de ser multidisciplinar. Multidisciplinar, tu tem ali um monte de ciências, um monte de estudos. Quando tu diz interdisciplinar, tu tá unindo eles e relacionando eles. Então, essa interdisciplinaridade é o que torna todo esse assunto que a gente está falando aqui hiper complexo. E hiper necessário de baixar a cabeça, estudar, entender que o buraquinho ele é mais profundo do que talvez a gente imagina, né? E a gente precisa se dedicar para isso. Sim. Então, eu acho que é legal que agora é um momento que tá todo mundo falando sobre isso, mas eu acho que até vale a oportunidade dessa live, se tu me permitir, Adri. Claro. Mas eu levanto demais a bandeira para a responsabilidade que a gente tem em compartilhar um conhecimento que é um conhecimento tão sério. Gente, a gente está falando de ser humano aqui, né? E eu sei que a Adri não está falando tudo que está falando aqui do dia para a noite, que isso foi o resultado de muitas horas de estudo, de investimento, né, Adri? Eu que ia te falar, você que é uma pessoa que estuda uma vida inteira, sabe o quantos anos a gente estuda para hoje vir aqui, botar a cara, falar, defender o que eu estudei e compartilhar o conhecimento que eu tenho. E não foi isso do ano passado para cá. É uma vida inteira de estudos e formações em diversas áreas para hoje estar aqui falando com propriedade com você, que é uma autoridade que eu super admiro. Então, a gente sabe o que está falando, né, Pri? Tem que ter essa responsabilidade. Tem que. E é engraçado isso, né? Eu até já falei para algumas pessoas, parece assim, logo que eu soube da existência desse estudo da neurociência aplicada à arquitetura, que foi através de um artigo que uma amiga me mandou, e eu vi que já existia uma academia nos Estados Unidos que estudava esse assunto já há muitos anos. Eu disse, meu Deus, eu tenho que ir para lá, né? E me empolguei com o assunto. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu vi tanta gente estudando esse assunto há tantos anos, que eu disse, meu Deus, isso aqui era tudo que eu acreditava. Não sabia que tinha esse nome, não sabia, né? Me apaixonei. E daí, quando a gente se apaixona e vê que aquilo conecta com valor, para mim, a primeira coisa que aconteceu foi eu queria falar isso pro mundo. E eu não tinha a menor noção. É quando você encontra o seu propósito, né, Pri? Encontra o propósito. É o encontro do seu propósito. E daí você vai, né? Mas, assim, a primeira impressão era de que, falar de neurociência aplicada à arquitetura, ou popularmente neuroarquitetura, é falar de bem-estar nos ambientes. E depois, quando eu comecei a ver que o negócio era bem mais embaixo, que eu ia ter que me dedicar bem mais, estudar bem mais, né? Tanto que hoje eu faço formação em neurociência mesmo. Aí que a gente para um pouco, né? E respira. Não sei se tu passou por isso, Adri. Mas é um momento que você diz assim, porque parece que quanto mais tu estuda, menos tu acha que sabe, né? Porque mas a vida é assim. Quanto mais a gente estuda, a gente fala, nossa, eu achei que eu tava sabendo alguma coisa, eu não sei nada. E a gente não para nunca, né? É um trem muito louco, porque a gente vê que não acaba nunca, né, Pri? É uma coisa que não acaba. Isso. E não pode parar, sabe por quê? E quem tá ouvindo aí, gente, porque ainda vão ser descobertas coisas que a gente nem imagina, né, Adri? Ainda se sabe muito pouquinho sobre o cérebro, enfim, o funcionamento todo humano, né? E é por isso que, quando eu sempre conto também a aula que eu tive com uma grande neurocientista, que é a Suzana Herculano, é uma das maiores autoridades hoje do mundo sobre o assunto. Sim, maravilhosa. E ela é brasileira, né? Sim, brasileira. A primeira cientista que fez a contagem dos quantidade de neurônios, né? Até pouco tempo atrás não se sabia quantos neurônios tinha o cérebro, né? E ela contando essa história com uma humildade, com uma simplicidade. E daí no final ela disse assim, gente, e talvez isso que eu descobri agora, talvez daqui a uns anos alguém vai desenvolver uma nova tecnologia que vai descobrir uma coisa diferente, que vai questionar o que eu descobri. Então, a questão também dessa flexibilidade cognitiva. Então, além da dedicação de estudar e não parar de estudar, a gente também tem que ter essa predisposição de que talvez o que a gente está estudando hoje
talvez amanhã vai ser diferente. Eu vim da advocacia, eu era advogada, né? Então, assim, eu tenho o hábito, eu era advogada, advoguei durante 8 anos. Então, já vim dessa, já tô treinada a estudar e no direito é assim, né? Tudo muda. As leis se atualizam, as coisas mudam. Até que um belo dia eu falei, chega, esse não é o meu propósito, encontrei meu propósito. Então, o que eu posso dizer para quem está seguindo esse caminho é isso que você falou. Tem que gostar de estudar, porque as coisas estão sempre mudando, estão sempre vindo novas descobertas e a gente não pode ficar desatualizada, porque às vezes o que você fala hoje, daqui a 6 meses pode ter mudado. Então você tem que ter esse hábito de estar pesquisando e estar se atualizando para estar sempre informada, né? Mas não desistam, tá, gente? Quando a gente fala isso, não desistam. Quem tá aí quer seguir, identificou que é o seu propósito, como a Adri disse, põe as fichas nisso, te dedica nisso. Se é isso que mexe lá dentro, né? E é muito engraçado que a gente reconhece, né, Adri? Eu acho que se eu não fosse tão apaixonada, eu não ia conseguir ficar tanto tempo estudando, eu não ia investir tanto, né? Com certeza. Com certeza. Tem gente que fala, ai meu Deus, mas estudar é tão ruim. Quando você ama o que você estuda, não é ruim. Nos momentos de hora que eu tô à toa, com tempo, em vez de fazer qualquer coisa, eu vou sentar para estudar e aquilo me faz um bem, me traz uma felicidade tão grande, só quem gosta entende, né? Então, quando você ama o que você estuda, eu acho que tudo flui, tudo acontece. Então, realmente, não é para vocês se assustarem. Se isso toca o coração de alguma forma, esse é o caminho que tem que seguir. E bacana, Pri, que para cada um toca de uma forma, né? Você tocou mais na neurociência, comigo tocou mais na física quântica, e cada um vai se identificando e por isso somos diferentes, temos propósitos diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é levar mais saúde e bem-estar para as pessoas através dos ambientes. É isso que é o mais bacana disso tudo, né? É isso. E é isso que é necessário, a gente estar nesse diálogo, porque nem a gente diz, né? Esse caminho da neurociência aplicada à arquitetura ainda é um caminho, Adri, que por mais que já existe uma academia americana há 17 anos, ainda é novo. Ainda não se tem o caminho traçadinho. A gente ainda vai ter que experimentar muita coisa para seguir um caminho. E eu acho que essas trocas, do tipo uma live que a gente está fazendo agora, são formas que talvez a gente vai descobrindo esses caminhos, né? Que talvez não parecem. Às vezes tem alunos que falam, mas eu tô aqui estudando uma coisa que parece nada a ver com o assunto. Calma, talvez esse nada a ver com o assunto, daqui a pouco você vai estudar uma outra coisa que talvez não tenha nada a ver, outra coisa, mas daí as coisas se unem. E daí você começa a traçar seu próprio caminho. Então, eu acho que isso aqui é o incrível e a oportunidade nesse momento. Enquanto nós temos um caminho de fato traçado, o beabazinho, agora é o momento de descoberta. E eu acho que tu falou muito bem também. Cada um descobre de uma forma diferente, né? E eu acho que e daí por isso que exige também muito autoconhecimento, de você se conhecer para entender o que faz sentido para você, e daí que tudo isso fica muito rico, porque daí é várias pessoas contribuindo com visões diferentes, né? Sim, com certeza, com certeza. São abordagens diferentes, né? Cada um se identificando mais com algum ponto, mas é o que eu falei, é tudo levando para um mesmo caminho, né? Então, eu que sou vidrada em física quântica, apaixonada, estudo física quântica a vida inteira, tenho milhões de formações, especializações na área. E um belo dia me veio aquilo, gente, eu preciso, de alguma maneira, pegar todo esse conhecimento e estar colocando em prática no meu trabalho, né? Então, quando eu conheci o Design Therapy em Milão, que surgiu em 2018, foi quando tudo fez sentido e eu falei, agora eu entendi por que eu estudo tudo isso há tanto tempo e agora eu vou poder, de alguma forma, estar implementando isso no meu trabalho. Então, nada é por acaso, gente. Tudo vai chegar um momento que vai fazer sentido. Se não fez sentido ainda, espera porque ainda não chegou o momento. Mas na hora que todas as fichas caem, é um momento de despertar muito bacana, né, Pri? Só a gente sabe que já passou por isso. É verdade, é verdade. É isso que dá o gás. Tô vendo aqui várias pessoas dizendo também que estão fazendo agora o nosso módulo inicial. Que coisa boa, gente. É isso, é quando a gente se identifica, porque aquilo que mexe para dentro da gente e é isso que traz esse combustível para a gente hoje estar aqui bem. Enquanto nesse momento, infelizmente, tem muitas pessoas que não estão bem. As pessoas, quando você tem um objetivo, você tem um foco, você tem um propósito, você tem algo que você ama fazer, aquilo ali preenche, né? Nos preenche emocionalmente,
mesmo num momento como esse. E possibilita com que a gente consiga ficar bem, né? Manter a nossa sanidade mental, manter o nosso emocional bem, porque a gente tem um amor maior, um propósito maior por trás envolvido. Então, esse momento é muito importante que as pessoas descubram esse propósito para as pessoas poderem trazer essa chama que alimenta, né, nesse momento. E eu acho que uma das coisas que ajuda muito, e que é o nosso tema aqui, né, a gente buscar essa conexão com a natureza, né? Que quando a gente tem essa conexão com a natureza, é quando a gente começa realmente a trazer o que nos alimenta, o que nos recarrega, o que nos traz saúde, o que nos traz bem-estar, para a gente ir clareando aí um pouquinho a mente nesse momento, né? E encontrando um caminhozinho, uma luz no fim do túnel para tomar um rumo e seguir aí uma direção, né? É isso, né, Adri? E é legal porque daí a gente começa, e vou puxar aqui pro lado da neurociência, tá? Porque enquanto a gente vai trocando as bolinhas, assim. Você falou, né, que é puxar aquilo que nos conecta, que nos resgata. E se a gente começa a falar sobre isso, a resgate, a memórias, a gente, estudando a neurociência, a gente vê que a gente tem vários tipos de memórias. Então, a gente, né, a gente foi geneticamente formado, com uma memória genética, que já está vindo, que a gente chama de memória, inclusive, ancestral. Mas também a gente sabe que a partir do momento que a gente é desenvolvido no útero da mãe, a gente já está recebendo a influência desse útero. No momento que a gente nasce, a gente passa a receber influência do nosso meio externo, que daí entram os ambientes, daí a gente já está falando de epigenética, que é algo acima da genética, né? Mas tudo isso a gente pode relacionar com esse assunto do porquê que a gente se sente tão bem com a natureza, porque muito dessa nossa memória, ela vem já dos nossos antepassados, né? Se a gente for ver o desenvolvimento do ser humano, ele aconteceu com a natureza. Nós viemos da natureza. E é por isso que para nós é tão saudável e é tão gostoso e nos faz tão bem essa reconexão, como você bem falou, né? E nesse momento em que talvez a gente não pode ir com tanta frequência a parques, vocês que têm praia, gente, eu nem sei o que é morar numa cidade com praia, né? Mas eu imagino que daqui a pouco essa falta deste contato realmente ela não só pela memória genética, mas também pela memória do teu dia a dia. Por exemplo, não sei se tu tem essa cultura de estar em contato com a natureza antes da pandemia. Super, mas é muito mais radical, né? Sim, sim. E é o que você falou da epigenética, né? E eu fui estudar e pesquisar e tem essa área que é epigenética e design, né? Que a gente vê como os ambientes à nossa volta interferem na nossa saúde a nível genético, alterando o nosso código genético. Então, realmente os ambientes eles têm uma interferência muito maior do que a gente pode imaginar. Eles alteram a nível de DNA e RNA. É muito louco isso. Então, Tem uma pesquisadora, Ellen Langer. Na verdade, o foco de estudo dela é na área do mindfulness, tá? Ela é uma grande autoridade nessa área. Mas ela desenvolveu uma pesquisa super interessante que trata justamente sobre isso, sobre esse impacto do ambiente na parte genética, inclusive no anti-envelhecimento das pessoas. Essa é uma área que ela aborda muito e faz muita pesquisa nessa área. Então, ela fez uma experiência, há um tempo atrás, pegou pessoas, mas tinha uma faixa de 70 anos, e levou esse grupo de pessoas para um lugar específico nos Estados Unidos, era um mosteiro, que ela adaptou para como se fosse um ambiente de 22 anos atrás. Então, ela recriou o ambiente como se fosse um ambiente de 22 anos atrás. Então, colocou uma televisão com reportagens daquela época, botou jornais daquela época, criou todo um estilo de arquitetura daquela época e deixou as pessoas imersas ali. Elas não podiam ter contato com o meio externo e também não tinha espelho. Olha que inteligente, não tinha espelho. Então, elas não se enxergavam. E daí, o primeiro grupo que ela mandou para esse lugar era um grupo que foi com a intenção de que eles tinham que interagir entre eles como se eles tivessem 22 anos a menos. Antes deles irem, eles fizeram testes físicos e cognitivos. Então, eles foram para lá, ficaram 5 dias, eles ficaram lá. Depois, eles voltaram e repetiram os testes. Esses testes que eles fizeram, então, depois que voltaram, apresentaram uma melhora incrível, tanto na questão física quanto na questão cognitiva.
Porém, depois ela mandou um outro grupo para o mesmo lugar, com a mesma faixa etária. Só que esse grupo não precisava interagir entre eles, não precisava vivenciar como se tivesse 22 anos a menos. E o que aconteceu? A resposta dos testes também melhorou, tanto a parte cognitiva quanto a parte física. Então, independente se a pessoa está com a intenção, claro que as pessoas que foram com a intenção de vivenciar 22 anos a menos, a resposta foi melhor. Mas as outras, mesmo sem ir com a intenção, Adri, olha que incrível, mesmo sem ir com a intenção, ainda assim o corpo respondeu diferente, né? Melhorou a questão cognitiva e física. É porque independe Então, de consciência, né? Independe Oi? Independe de ter consciência ou não. Então, eu acho que isso são alguns estudos, gente. Por isso que eu sempre encorajo assim, todo mundo a vão atrás de estudos, sabe? Eu até trouxe esse aqui que eu falei para vocês. Foi até um estudo que hoje à tarde eu parei para. Porque a gente tem uma rotina, a Gabi e eu, Gabi, minha sócia na NeuroArc, toda semana a gente escolhe um tema para estudar. E daí a gente produz um conteúdo. E daí esse conteúdo a gente compartilha com os nossos alunos, a gente escreve, a gente faz várias coisas a partir desse conteúdo. E daí, como nós íamos fazer essa live hoje, eu disse, quer saber, eu vou pegar o assunto da biofilia. A gente tem um curso, um modo específico com especialistas dessa área e tal. Mas eu achei uma pesquisa bem interessante que foi, na verdade, quando vocês forem ver pesquisas científicas, é meio chatinho de ler, né, Adri? Meio assim, tem que parar com calma, ler com toda a calma do mundo. Grande maioria não é em português, as pesquisas realmente sérias, que são publicadas em revistas científicas. Mas essa aqui em especial, e depois eu posso compartilhar com quem quiser, só me mandar uma mensagem que eu compartilho. Ela é uma pesquisa que ela foi feita, uma análise, na verdade eles fizeram uma análise de várias referências de pesquisas que relacionavam ambientes verdes, então ambientes verdes em espaços urbanos, com pessoas e saúde, tá? E saúde dessas pessoas. Então, eles fizeram um apanhado, eles começaram essa investigação com mais de 7.000 pesquisas, e daí eles começaram a tirar algumas fora, dependendo do tempo. Então, não adianta pegar pesquisa muito antiga, pesquisas, às vezes, que são de outros lugares, que não interessavam para eles. Então, eles acabaram focando em 68. Dessas 7.000, ficaram 68. E essas 68, eles baixaram a cabeça, né, se debruçaram mesmo sobre elas e procuraram entender o que de fato fazia sentido, o que tinha em comum entre elas ou não. E daí aqui é um ponto que me chamou a atenção, é que várias dessas questões do impacto da natureza, e a gente sabe, né, é lógico que melhora, é lógico que as pessoas se sentem melhor. E sim, tem várias pesquisas que eles de fato identificaram esses pontos em comum de várias questões, principalmente relacionada à questão do humor, da atenção, do foco, né, com a presença da natureza e do incentivo a se exercitar e fazer atividades físicas. Porém, algumas outras questões que às vezes a gente acha que tem impacto, por exemplo, questão de frequência cardíaca. Eu vou botar a pessoa no meio do mato, da natureza, e ela vai naturalmente se acalmar, né? E aí eu lembrei de uma pesquisa, de um experimento que a gente fez num evento que aconteceu em São Paulo no início desse ano. A gente provocou uma imersão com as pessoas que estavam... Era um evento, uma feira, assim. E daí a gente tinha um stand nosso e a gente convidou as pessoas para irem para uma imersão de realidade virtual. Então a gente botava um óculos na pessoa, que tinha sons. E o ambiente que a gente colocava a pessoa imersa era no meio da natureza. Tinha um lago, era um lugar lindíssimo, passarinho cantando. Lindo, lindo. E daí a gente estava coletando tanto a questão dos batimentos cardíacos quanto a questão das frequências de ondas cerebrais. Então a gente colocou o Muse, que é aquele aparelhinho, instrumento que é muito usado para meditação, né? E junto coletando a frequência cardíaca. E foi muito engraçado os resultados, porque a gente foi com a hipótese de que as pessoas no meio de uma feira elas iam ouvir os passarinhos e elas iam relaxar. Só que não. Teve pessoas que ficaram nervosas, estressadas. E daí, depois a gente conversando com elas, elas relataram, porque eu não gosto de bicho, porque isso me lembrou tal lugar, que eu tive uma experiência desagradável. A memória dela. Aí que tá o ponto. Então, a gente falou antes de memórias genéticas, mas a gente precisa levar em consideração a vivência da pessoa hoje. A memória pessoal, individual dela. Não existe, para mim está cada vez mais claro isso, uma receita de bolo vai funcionar para todo mundo assim, né?
Então, a gente tem que olhar um pouquinho mais embaixo e o máximo que puder fazer projetos personalizados para entender as memórias pessoais e, a partir daí, entrar com estratégias de projeto para conseguir um melhor bem-estar. Sim. E aí Faz agora sentido? fazendo. Não, fez total sentido. E aí agora puxando, você puxou para a neurociência, agora puxando para a física quântica, né? O porquê que a natureza traz tanto bem-estar para a gente. Não só por tudo isso que você falou, mas entrando na parte da física quântica, a gente sabe que as plantas elas emitem os íons negativos. E nesse caso, os íons negativos são bons para a saúde. Eles é que são os saudáveis. Os íons positivos é os que são nocivos emitidos pelos aparelhos eletrônicos. Hoje em dia a gente vive rodeado de aparelho eletrônico, roteador, Wi-Fi. Onde a gente vai, a gente está imersos em íons positivos oriundos da energia eletromagnética. E as plantas, elas emitem esses íons negativos. E o que o íon negativo faz em cima do positivo? Ele neutraliza o efeito do positivo. Então, as plantas nos ambientes, além de ter todo esse impacto a nível emocional, de nos reconectar, de o cérebro identificar e você relaxar, diminui a pressão sanguínea, ela também impacta nesse sentido, porque ao emitir os íons negativos, ela está neutralizando, então ela está te protegendo dessa interferência eletromagnética, que a gente fica muito exposto hoje em dia. Os íons positivos dessa energia eletromagnética oxidam as nossas células, consequentemente acidificam o nosso sangue e aí começam a aparecer as doenças, né? Células oxidadas é que nem célula morta. Sangue ácido é um organismo propício ao desenvolvimento de doenças. Então, elas conseguem emanar esses íons negativos que faz esse bloqueio, essa neutralização no ambiente. E os íons negativos melhora a concentração, diminui a ansiedade, diminui o estresse, melhora a circulação sanguínea, baixa a pressão arterial. Tem tantos benefícios para a saúde, além de bloquear também as interferências das ondas eletromagnéticas. Então, entrando aí nesse meio da física quântica, as plantinhas que tem pessoas, tem gente que implica, mas eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não gosto. Se ela tiver conhecimento e souber do poder que essas plantinhas têm, talvez ela mude de opinião, né? Então, cabe a gente também informar todos os benefícios que uma planta natural traz para a saúde, né? Muito cliente me pergunta, né? Mas pode ser artificial? E aí a planta artificial, a gente já sabe que o cérebro já reage positivamente quando vê algo que remeta à natureza, né? Porque aquilo ali já traz uma sensação de mais saúde, bem-estar. Puxa a memória, né? Puxa a memória. Mas se você tem a natureza viva, presente, trazendo todos esses benefícios, sem contar no benefício principal, né, que todo mundo sabe, que é a fotossíntese. Então, ela melhora a qualidade do ar, né? Ela absorve gás carbônico e libera mais oxigênio. Então, gente, só tem milhões de funções positivas que a natureza viva traz para nós. Então, não tem porquê não ter plantas nos ambientes, né, Pri? Como você fala muito hoje em dia, as pessoas falam, mas eu posso ter planta no quarto, eu posso ter planta no local de trabalho. Nossa, agora está mais comum do que nunca, né? Nos locais de trabalho estão cheios de plantas no quarto. Hoje em dia a gente coloca a planta onde a gente quiser, né? Isso está muito comum. Isso é bem interessante. Tu trouxe um ponto também, surge muito para nós, né? Mas é a natureza viva ou pode ser uma simulação? E aí, até numa das nossas aulas, a gente estava conversando com um neurocientista, e daí o que ele falou que eu achei muito interessante no momento em que você pode sim simular, tá? Para o teu cérebro a nível visual. Então, eu posso ter ali uma parede verde, que na verdade não é real, a planta. Se eu não sei que aquilo não é real e ela realmente é perfeita a nível de enganar o meu cérebro gosta de ser enganado e ele vai ser enganado e tá tudo certo. A questão é, no momento que eu descobri que aquilo não é mais vivo, o meu cérebro passa a trazer para a consciência de que aquilo é um fake. E daí ele anula esse impacto, porque ele já entende que aquilo é um fake. Então, esse resgate da memória que a gente fala,
Se o meu cérebro associar, descobrir que aquilo é uma planta e aquilo me chamar a atenção de, ai, meu Deus, isso aqui eu me enganei, era um fake, não vai mais fazer efeito. E além, e também, né, Adri, acho que vale também falar a questão da coerência de todos os sentidos. Daqui a pouco a pessoa coloca ali, só porque tá na modinha, você falou bem do escritório, agora parece que virou até um caso. Esses dias eu visitei um escritório que, meu Deus, eu fiquei apavorada, porque ele viu lá uma moda que era botar planta, mas sem entender o real significado do motivo disso, era uma flor dessa, literalmente. Eu só tava até sufocada ali. Então, acho que vale também ter uma coerência daí de tudo, né? Do objetivo do ambiente, da cultura da empresa, da cultura das pessoas em relação a tudo isso, para daí a gente saber também dosar a mão, né? Para que tenha de fato os objetivos dessa intenção e não acabe sendo ridicularizado, porque daí realmente também cria esse efeito oposto, né? Sim, com certeza. Tá sendo orientado por um profissional, né, capacitado, que estudou, que vai saber te orientar, vai dizer o que tem que ter ali, como usar, para poder ter o resultado desejado, né? E ainda, já ia me esquecendo aqui, Pri, as plantas ainda têm, a nível puxando para a física quântica, um outro efeito. Elas também neutralizam os contaminantes ambientais externos de produtos químicos. Formaldeído, o benzeno, tricloroetileno, todos esses contaminantes ambientais que acabam nos poluindo e também fazendo com que a gente adoeça. Tem algumas plantas, não são todas, que bloqueiam também, neutralizam o efeito desses contaminantes químicos. O crisântemo, a era, a verbena, o filodendro. Então, tem algumas plantas que também têm essa capacidade de estar neutralizando isso, para você ver como que a gente pode estar explorando mais esse universo a favor da nossa saúde, né? E eu acho que fica ainda mais coerente e mais assertivo ainda se a gente consegue explorar isso em todos os sentidos, né, Adri? Então, se a gente fala, você falou de planta que já emite um aroma, a planta natural, ela já emite um aroma natural. Se você combina isso com, daqui a pouco, um som também que vai lembrar a natureza, daqui a pouco você muda o seu estilo de vida, porque isso é legal quando a gente começa a estudar biofilia, e eu aprendo muito com os profissionais que se dedicam a vida a isso, de que é uma mudança de estilo de vida também, né? Então, desde aí da tua alimentação, de ter uma alimentação mais saudável, mais natural. Tudo isso são consequências que daí é uma plantinha que você vai, né, que vai permeando para várias outras áreas, que daí tudo isso passa a ser coerente para a pessoa, para a vida dela, e daí, obviamente, isso vai ser muito positivo para a saúde. É um caminho sem volta, né? Porque não adianta você se preocupar só com o externo e não se preocupar com o que você está botando para dentro, né? Então, você tem que se preocupar com a alimentação, em fazer exercício, em ter um estilo de vida saudável, em praticar meditação para acalmar a mente, que a nossa mente está cada vez mais acelerada e mais agitada. Então, está presente. É uma mudança de estilo de vida, de mindset. Realmente uma mudança, assim, em todos os níveis, né? É sair daquela mentalidade. E o quanto isso é necessário, né? A gente sempre fala para os nossos alunos, precisa começar na gente. E daí, a partir da gente, a gente vivenciando tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai ter muito mais coerência para poder passar isso para um cliente, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante. Exatamente. Eu sempre falo isso para as minhas alunas que estão aqui e podem confirmar, né? Eu sempre falo, vocês têm que praticar e sentir, porque como é que você vai ter convicção de falar uma coisa que você não vivenciou? E o outro percebe na sua fala, na sua postura corporal, que aquilo não é verdade, você não passa a verdade. Quando você vivencia e você conhece, você tem convicção para falar, né? Você sabe que aquilo funciona. Exatamente, é uma mudança e quem aí mais é apaixonado, tô vendo que várias pessoas estão botando aí, se entreguem, mergulhem nesse mundo, vivam esse mundo. E daí, a partir daí, a gente vai aprendendo e vai testando na gente mesmo, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui dos impactos, olha, que a Adri tudo falou de plantas, né? Coloca na sua casa, vivencia você a sua relação com isso. E daí eu acho que a partir disso a gente realmente vai ter muita certeza, né? Eu acho que desses impactos para poder passar isso adiante.
Com certeza absoluta. A vivência é tudo, né? Conhecimento sem ação é mera informação. Eu gosto Exatamente. muito dessa Adoro. frase. Adoro. É isso aí. Gente, a gente tem aqui mais 10 minutos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer Eu vi que tirar algumas alguma dúvida? pessoas tinham pedido o artigo. Se vocês quiserem, mandem uma mensagem ali para a NeuroArc, daí a gente já deixa o linkzinho disponível, tá? Do artigo. Tá. Super indico também uma outra. Aliás, posso indicar duas referências também que eu acho legal. Pode, claro, Lá me no passa início, também. Eu também te quero. passo. Lá no início também a gente comentou sobre a imunidade, né? Eu estava lendo ontem o livro do Deepak Chopra, Ai, Você é a Sua amo. Cura. Eu Amo fui também. no congresso dele, foi ano passado, foi ano retrasado, a Física É. Quântica, que tem em São Paulo todo ano. Acho que esse ano não vai ter, né? Aí ele é ótimo, eu também tive a oportunidade de conhecê-lo também. E esse livro em especial, ele fala muito sobre essa questão da imunidade, né? Um livro muito falando de saúde. E logo no iniciozinho ele faz várias referências ao ambiente, então é bem, bem bacana esse livro sobre esse assunto que a gente estava falando no início. E tem um outro pesquisador que super vale para quem quiser entrar nesse assunto da biofilia que a gente está falando aqui, que é o Roger Ulrich. Ele foi o cara, um dos precursores na área Sim, de sim, sim. pesquisa É, neurocientífica. é. Então, apesar da pesquisa dele, algumas publicações dele, vocês vão ver que é lá de 80, anos 80, né? Eu tinha até comentado a questão da data, mas ainda são pesquisas que são muito referenciadas em pesquisas atuais hoje, tá? Então, Uhum. vale dar uma olhadinha também nesses caras que começaram mesmo essas investigações, até para ver como que eles Uhum. abordaram tudo isso. Qual o nome Pode do deixar que a livro? gente vai colocar tudo. Depois a Priscila me passa, ou ela coloca nos stories, eu compartilho. A gente vai estar Perfeito. divulgando essas pesquisas, essas informações para quem está aqui e não conseguiu anotar agora, que eu também quero dar uma olhadinha. E Pode a ser. Então, em gente... seguida que a gente terminar, eu faço uns stories. Você é a sua cura, tá? Você é a sua cura. É do Uhum. Deepak Chopra. Se eu não me engano, é um dos últimos livros dele, bem Sim, recente. sim, sim. Maravilhoso. Mas tem um universo, né, Adri, de bibliografias. Às vezes eu tenho tanto livro aqui, meu Sim, Deus do céu, né? a A gente não gente para realmente. de ler nunca, né? Já tem uma fila de espera para terminar um, já vai entrando em outro. Mas eu acho que isso é extremamente necessário para a gente manter aquilo que a gente falou, de sempre estar estudando, sempre estar buscando fontes. Tem uns alunos nossos que estão dizendo agora, meu Deus, tem tanto conteúdo disponível que eu tô ficando louca. Eu não sei Aí, se está acontecendo contigo, Adri, mas eu também tô um pouco assim. fica. Então, A eu gente tem acho que respirar fundo. Por isso que, olha, a gente tem que fazer meditação. Eu tô fazendo muita meditação todos os dias, esse período. E a gente consegue manter o foco. E você consegue priorizar o que é importante nesse momento. Você consegue organizar os estudos. A gente estava sendo muito bombardeado de informação naquela correria. A gente estava surtando, literalmente. Então, isso tudo foi, por um lado, muito bacana. Porque a gente agora está conseguindo se centrar, né? E se organizar melhor em relação a tudo. Então, eu diria que é se organizar para ir estudando devagar, tudo no seu tempo, para que você consiga estudar com qualidade, porque também não adianta estudar tudo correndo e atropelar e não absorver nada. É isso, até o Lisboa que escreveu ali. Foco, é ter foco. Eu acho que vale selecionar. Ó, aqui a Adri é uma super referência. Quem quiser também ver as postagens que a gente faz na NeuroArc, seleciona algumas fontes de referência que você confia e consome conteúdo dali, né, Adri? Porque daqui a pouco, se a gente É, começa a abrir muito, aí é, realmente tem que cuidar para exatamente, filtrar e focar no que realmente exatamente, interessa. exatamente. E aproveitando, já que você falou isso, eu queria convidar, a gente tem aí 7 minutinhos para acabar. Eu queria convidar quem está aqui. Ontem eu fiz uma aula gratuita falando aí de 6 segredos de assuntos que a gente até inclusive conversou aqui hoje, né? Design biofílico, neuroarquitetura, física quântica, epigenética e design, geobiologia e psicologia das cores, onde eu falei sobre esses segredos nessa aula ontem. É uma aula que está muito interessante. O link vai ficar pouquíssimo tempo disponível, mas está na minha bio. Quem não assistiu a aula, quem não me conhecia e está me conhecendo agora, eu convido vocês para assistir essa aula. O link está lá na minha bio e eu espero que vocês gostem ali. Tem muita informação. É uma aula mesmo, não é uma live. É uma aula com apresentação e está muito bacana.
E se depois dessa aula vocês quiserem se aprofundar aí no assunto, quiserem falar comigo, me procura no direct para a gente conversar, porque também tem o meu curso online de Design Therapy, que também, essa semana, a gente está abrindo aí a nova turma. Então, antes que caia a live, eu queria deixar esse recadinho aqui, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Priscila, quer falar mais alguma coisa? Quer responder mais alguém? Ah, eu que agradeço. Eu vi que alguém perguntou aqui por onde começar. É exatamente esse o ponto que dá, tá? Quem talvez não tinha ouvido ainda o assunto e vê que faz sentido. E agora, por onde eu começo? Então, eu também convido vocês, quem tiver interesse em acessar a NeuroArc Academy, que é esse link que eu entrei aqui agora, é a nossa Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Fiquem super à vontade, lá a gente coloca muito conteúdo. A gente só tem turma agora de módulo inicial somente em agosto. Então, depois do curso da Adri, aí, de repente, quem quiser fazer também o nosso, que daí entra mais a parte bem focadinha na parte da neurociência e também Não, psicologia, principalmente nesse módulo inicial. Vai ser maravilhoso, que elas já chegam para você preparadas, com a base pronta. Bom, alguém perguntou aí qual é a minha bio. Quem não me conhece é @AdrianaLealInteriores. Tá lá no link da aula da minha bio. Não sei até quando vai ficar disponível a aula, é por pouco tempo. Então, se vocês tiverem um tempinho, eu sugiro que assistam o quanto antes. Ai, que bom. Tô vendo também umas pessoas conhecidas aqui na Noca Querida. É muito legal, gente. Também quem quiser desenvolver esse assunto, tem vários grupos de estudos voluntários, inclusive aí no Rio também tem, viu, Adri? Tem grupo de estudos acontecendo. Então, gente, tem muitos tipos de acesso a conteúdo, seja através de cursos, assim como a gente falou, com a aula da Adri, mas também quem quiser entrar em grupos voluntários, tem um monte de coisa rolando, é só ir atrás, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar um caminho legal para começar. Com certeza. O negócio é começar. Depois que começa, vai, né, Pri? Depois que Vai, começa, né? aí a coisa vai acontecendo, aparecem pessoas novas, a gente vai fazendo contatos, conhecendo pessoas que estão aí no mesmo caminho, com o mesmo propósito. E eu tenho certeza que vai ser um caminho lindo e de muito sucesso para todas que seguirem esse caminho, porque realmente é a nova forma, né, Pri, de trabalhar nesse mundo moderno, maluco, corrido que a gente está vivendo, né? Não tem mais como a gente pensar naquela forma tradicional que a gente aprendeu lá atrás, né? A gente precisa realmente abrir a nossa mente e estar incorporando novas ciências no nosso trabalho para a gente desenvolver projetos aí que atendam mais as necessidades hoje em dia da vida moderna, né? Posso tirar um print com você? Oi? Fazer um print de nós duas Lógico, antes que caia? lógico. Foi. Aí a gente só ia concluir, aí a gente vai estar fazendo o bem pra gente e o bem pro outro. Não, então, acho que se cada um começar a fazer isso, a gente vai ter aí um mundo muito melhor, com certeza. Exatamente. Ai, muito obrigada pelo convite. Foi um papo muito gostoso. Ai, eu que agradeço. Vamos ver se a gente consegue fazer mais coisas, se encontrar mais pessoalmente, quando tudo puder voltar a ser pessoalmente, mais eventos. É isso aí, daí a gente vai voltar a ter essa conexão, porque é boa também, né? Um contato olho no olho também é bom, além Com dessa... certeza, todo mundo doido. Não, a última vez que eu te encontrei, a gente não pôde nem se abraçar, né? A gente se falando de longe. Lembra? Dar um abraço e você... Não! Eu falei, ai, meu Deus. E tava, quando tudo estava começando, a gente não estava muito acostumada, né? Tudo que eu mais quero hoje é abraçar as pessoas. É, né? E daí o cérebro também responde a isso, liberação de ocitocina, uma série de hormônios. Mas, enfim, em breve a gente vai estar conseguindo fazer isso, eu tenho certeza. Com certeza. Bom, Pri, mais uma vez, antes que caia, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui comigo, de a gente estar trazendo esse conteúdo para as pessoas. Obrigada às minhas alunas, às alunas da Pri. Quem não é aluna, obrigada a todo mundo pela receptividade de estar nos recebendo e estar aqui presente com a gente até agora, gente. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo, também super agradeço. Contem comigo aí. Manda um beijo para a Gabi também. Sim, mandarei, pode deixar. Obrigada, Beijão. querida. Um beijo. Tchau, tchau.